Então vai conhecer. Coloquei ali, ainda não projetou, mas um diagrama visual, uma visão geral do que representa o SAPL. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que o que está sendo utilizado nas câmaras é a versão 2.2. Essa versão introduziu... 2.1, perdão. Nós vamos liberar a versão 2.2 e a versão 2.1 que está sendo utilizada incorporou basicamente a edição, a funcionalidade de elaboração de proposições legislativas. Esse módulo que foi desenvolvido pelo Siciliati e incorporou uma tecnologia que o João colocou aqui, ou seja, toda a proposição que é elaborada pelo parlamentar utilizando o SAPL, ele gera e grava os arquivos em XML. Isso significa o seguinte, porque o Paulo também citou aqui que o SAPL ele é bem, vamos dizer assim, abrangente, no sentido de permitir que, vamos dizer assim, contemplar o maior número de regimentos das casas. Por isso, ele possibilita, inclusive, que a pessoa digite, vamos dizer assim, a proposição em qualquer tipo de documento, e o Word e outros .pdf, e possa fazer um upload desse documento para dentro do sistema. Com a introdução desse editor XML, vamos dizer assim, que permite a elaboração da proposição, o parlamentar, ele tem, de um modo bem disciplinado, ele pode seguir modelos, tanto de projetos de lei, como de emendas, pareceres, requerimento, que auxilia ele a elaborar esses documentos. A vantagem disso, e em contraposição a você fazer, eventualmente, um upload de um documento, é que você precisa dispor na estação da ferramenta que gerou aquele documento. Se você não tiver um Acrobat Reader, por exemplo, você talvez tenha dificuldade de ler um documento que foi criado e foi carregado em PDF. Se você fez a proposição usando o editor do SAPL, essa renderização pelo browser é automática, ela é imediata. Eu coloquei aí uma visão para vocês aí do que é o SAPL de um modo geral. A gente tem informações que nós chamamos de informações estruturadas, são aquelas informações que dizem respeito ao controle da matéria legislativa. E as informações textuais é o texto propriamente. E o SAPL tem duas grandes bases de dados, que ele armazena os dados textuais num banco de objetos, que é o ZDB, e armazena as informações estruturadas no modelo relacional, que é gerenciado pelo MySQL. O que eu gostaria de dizer aqui, que nós, provavelmente na próxima semana, deveremos estar liberando a versão 2.2. Essa versão 2.2, nós fizemos pouca coisa em relação foi simplesmente mexemos com a aparência. E vocês estão vendo aqui a nova aparência. Essa visualização é contribuição da Assembleia Legislativa da Paraíba, o Helder, que é um dos
membros do GITEC, colaborou com essa nova visualização do SAPL. Para a versão, aí está dependendo da liberação disso, dessa versão 2.2, uma compatibilização de fontes com o portal modelo. Isso foi identificado pelo Luciano em Catanduva e ele postou um ticket lá no Colab. O Colab ele serve para isso também. Hoje o SAPL tem lá 60 tickets. O que são esses tickets? À medida que as pessoas encontram problemas e têm dúvidas sobre a utilização ou mesmo dificuldades em utilizar mesmo o produto e até erros mesmo que são encontrados, podem registrar isso num ticket lá nesse portal Colab Interlege Gov.br. Nós temos hoje, o SAPL hoje tem 60 tickets registrados e a gente vai trabalhando para ir resolvendo esses problemas e evoluindo a versão dele. Gostaria muito que o Ceciliato estivesse aqui, porque ele foi a pessoa que evoluiu e praticamente reviu toda a parte do código e criou essa versão 2.1. Parece que ele foi ajudar os nossos amigos lá do norte. Bem, eu queria colocar aqui, nós temos um conjunto de sugestões e que isso aí estaria disponível na versão 2.3. Antes de citar aqui as inovações que nós pretendemos incorporar na versão 2.3, não na 2.2, mas na 2.3, eu gostaria que se você pudesse... Eu vou acessar ali para mostrar o editor da proposição, para vocês terem uma ideia de como que funciona rapidamente. Enquanto o Muralha acessa, o André Brum, lá de Agudo, a gente conversou com ele para que ele coloque o caso dele de uso do SAPL, que é bastante interessante. O SAPL chegou lá na Câmara de vocês não tinham sistema algum, né? Não tinha sistema para controle do processo legislativo. E desde então eles passaram a usar o SAPL. E o André Brum, que é da área de... Exatamente. E ele não é técnico e ele está usando o sistema lá. Fala um pouquinho para nós, por favor, André, sobre Pode ser, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou André Brum da Silva, nome completo, né? Eu sou da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Eu trabalho lá há 17 anos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade que a coordenação do evento me deu de poder compartilhar um pouco da nossa experiência com esses colegas e também agradecer a direção da Casa Legislativa em que eu trabalho por ter permitido, então, que eu viesse até Brasília para participar desse evento. Esse evento ganha não apenas o próprio GITEC, não apenas o Interleges vai ganhar com esse evento. Eu tenho certeza que a nossa própria casa, não pela minha presença aqui, naturalmente, mas pelo conhecimento, pela partilha que aqui haverá, eu tenho certeza que a nossa própria casa lá em Agudo também vai ganhar
um pouquinho mais e vai poder avançar cada vez mais nessa caminhada que nós já estamos já há uns 5 anos. E, portanto, a nossa comunidade lá vai ganhar também. Sobre SAPL, é importante fazer um pequeno histórico da nossa casa e como ela tem participado nisso. Primeiro, lá pelos idos de 1995 ou 6, a direção da casa, ela ouviu um reclamo: olha, nós temos computadores, mas nós não temos sistemas de informática. Quer dizer, se a gente pensar em computador como a única ferramenta para te trabalhar em informática, a gente tem uma percepção bastante equivocada disso. Sem sistemas de informática, você faz muito pouco. Falar isso para gente da área é chovendo molhado, como você diz. Mas para quem não conhece, isso não é tão simples assim. Foi aí que nós fomos atrás de um sistema, de uma empresa que produzisse um sistema. Entretanto, a conversa não evoluiu. Até que, numa determinada oportunidade, no ano de 1999, nós recebemos um convite para participar de um tal projeto chamado Interleges. E aderimos de imediato, porque percebemos a possibilidade de avanços que a nossa casa e a nossa comunidade teria com ele. E lá pelas tantas nós recebemos um questionário perguntando assim: olha, que tipo de produtos da área produtos de software, né, seriam importantes para a casa legislativa de vocês? E o primeiro a marcar foi a administração do processo legislativo, porque esse é o sistema, esse é o coração de uma casa legislativa, né? E, de fato, o sistema já estava sendo desenvolvido, e logo que ele ficou disponível, nós passamos a utilizá-lo. Isso já faz uns 4 anos, né, em torno disso. E temos acompanhado a evolução de todas as versões desse sistema. Começou lá na versão 1, não havia ainda a possibilidade de ter essa integração com os textos, né? As versões mais recentes já incorporaram essa funcionalidade. O que, aliás, que é isso que o Morali está tentando tratar, isso permitiu, isso foi um atrativo a mais para a casa utilizar esse sistema. Porque uma coisa é você criar um banco de dados com informações sobre parlamentares, sobre proposições, sobre leis. Outra coisa é você ter, além disso, acesso direto a toda essa documentação. E é justamente isso que essa versão 2.1 da SAPL, que já existe, né, já está em uso, ela nos permitiu. Então, ela é separada da seguinte forma: você tem um módulo onde você, me permitam se eu não estou usando a linguagem correta, tá? Mas, no meu entender, nós temos um módulo onde você elabora as proposições que você cadastrou como existentes na sua casa legislativa, certo? Você, depois de elaborá-la, você verifica a validade dela, isto é, se ela está dentro das normas, né? Se você não esqueceu nada, então ela tem esse dispositivo de controle da elaboração, isto é, se ela está dentro das normas, e depois você, ao finalizar, você envia ela eletronicamente, isso pode ser feito remotamente, portanto, né? Você envia eletronicamente e emite apenas um recibo daquela proposição. Com esse recibo, você vai até a Secretaria da Casa. Isso vai depender de como a casa se organiza, na verdade, pelo menos no nosso caso é assim. A proposição ela é elaborada, e aí eu abro um parênteses, pela própria Secretaria da Casa, deveria ser o parlamentar, mas vocês imaginem uma casa com 9 vereadores, são 16 mil habitantes, né? E uma estrutura de 3 funcionários, acaba sendo a gente mesmo que faz. Mas o SAPL permite que você crie senhas e usuários, quantos forem necessários, para assessores dos parlamentares, etc. Então, depois que é elaborada e enviada eletronicamente, essa proposição ela vai ser recebida pela Secretaria da Casa para ser incorporada às matérias legislativas da Casa. Quer dizer, enquanto ela está em elaboração,
O SAPL entende ela como uma proposição. Depois que você a recebe, ela passa a ser uma matéria legislativa. Uma indicação, um projeto de resolução, um projeto de lei, e por aí vai. A tramitação, eu não vou entrar nos aspectos assim de registro ou cadastro de parlamentares, né, porque isso assim, é mais simples. Né? Registro das filiações partidárias, das sessões legislativas, enfim, tudo isso o SAPL permite. Eu vou me deter mais na questão da tramitação. Esse módulo ele tem que refletir a realidade da Casa Legislativa. Não poderia ser diferente. Alguém colocou assim sobre a possibilidade da gente normalizar isso, né? Harmonizar. Eu não sei se é necessário. Embora, se a gente olhar do ponto de vista da Constituição Federal, existe uma base do processo legislativo que a gente não pode fugir daquilo. Né? Detalhes, cada casa vai, então, adaptar a sua realidade. Foi o que nós fizemos lá. Fizemos um mapa do funcionamento do processo legislativo, um fluxograma, tudo para a gente compreender melhor, e passou toda a fase do processo legislativo para o SAPL. Foi olhando com esses olhos que a gente fez essa adaptação. Isso significa dizer que houve no GITEC, houve um debate sobre como elaborar ordem do dia. Isso é um exemplo que eu vou dar. Porque tem lá a tal da ordem do dia. Não sei se pode levantar, Morali. Você pode fazer uma pesquisa, saber quais são as matérias que estão na ordem do dia. Eu peço a ajuda do Morali porque eu não sei usar isso. Sabe por quê? Porque nós não usamos da forma como está proposto inicialmente no SAPL. Então vejam como ele é dinâmico. Ele, de fato, permite que se organize o SAPL de acordo com a necessidade. Eu faço como o Morali está tentando fazer agora. Porque, para mim, para a nossa Câmara, a ordem do dia ela é uma fase da tramitação na matéria legislativa. Ou seja, ela pode até não ser votada, mas ela está naquela fase de tramitação. Portanto, se você entrar lá em matérias legislativas e procurar no campo status da tramitação a fase ordem do dia, vai aparecer todas as matérias lá. Então, é uma maneira de encarar. Por que é assim? Porque lá na nossa casa, depois que as proposições elas passam pela fase de análise de comissões, elas estão automaticamente na ordem do dia, para ser votada ou não, dependendo da decisão do plenário. Ou seja, um pedido de vistas pode adiar essa votação, enfim. Mas ela está em fase da ordem do dia. Ocorre, e isso eu imagino, talvez o debate depois vai esclarecer isso, que a possibilidade de você organizar uma ordem do dia independente da fase onde ele esteja, que é aquela pesquisa que a gente faz lá em cima, de ordem do dia por data, né? Acho que o pessoal já viu isso por aqui. Essa possibilidade ela deve ocorrer em casas onde a ordem do dia é organizada a partir da decisão política de uma instituição da casa, de um órgão da casa, a mesa diretora, por exemplo. O presidente, por exemplo. Bom, aí depende de cada casa. Então, não é o nosso caso esse. Outra questão interessante e que permite que o SAPL dialogue com o portal é a possibilidade de integração dele. Isso a gente vai tratar com mais detalhes depois, né? E serve não apenas para proposições, mas serve também para leis. Né? Não sei se eu tenho tempo ainda. Mas eu encerro. Para dizer apenas que, veja, nós então elaboramos uma proposição, nós conseguimos acompanhar através do SAPL todo o processo legislativo e ainda está faltando, assim, algo que já é motivo de reflexão no GITEC, né, que é o encaminhamento dos autógrafos lá para o Executivo. Né? Como é que você pega esse texto que foi inicialmente elaborado lá naquele editor XML, como é que você transforma
essa proposição, que virou uma matéria legislativa aprovada e, portanto, como você vai elaborar um autógrafo que vai ser, então, encaminhado para a sanção do prefeito. Então, isso ainda está de molho, como você diz, mas eu imagino que a gente deva ter uma solução em breve para isso. Morali diz que existe. Fala, Morali. Vamos exercitar, né? Vamos exercitar a solução. Ele não quer falar aqui. Siddhartha, abre o microfone, por favor. Para a versão 2.3, André, nós tínhamos pensado contemplar a parte da sessão legislativa que diz sobre registro de pautas, de atas e o registro da votação, porque nós não temos isso ainda. A gente tem observado que o pessoal que está usando o portal modelo está colocando o registro, as atas no próprio portal modelo, porque é um documento e você pode publicar esses documentos. Então, eu tenho uma lista ali, depois nós vamos discutir sobre a prioridade com que isso vai ser implementado, tá? O Sérgio também tem uma curiosidade sobre o SAPL, Sérgio? É que o André estava comentando, o SAPL, o pessoal tem muitas câmaras menores que utilizam, né? Foi falado muito no Siciliate. Uma coisa que a gente sempre fez com prática foi sempre permitir dar a base de dados de Campinas, né? Na Câmara Municipal de Campinas nós usamos o SAPL e sempre fornecemos essa base de dados para testes, né? Porque se funcionasse lá, funcionava em qualquer lugar. Pelo número, pela quantidade. O pessoal às vezes tem medo, mas né, que a questão, o presidente da casa, a direção, o vereador, muitas vezes não quer saber o que você vai usar, né? Quer saber se funciona. Né? Aqui, então, eu estou aqui para falar que realmente funciona, porque nós temos lá mais de 11 mil proposições ao ano. Né? Essa é os números de Campinas. Os registros lá, a tabela de tramitações, por exemplo, chega a 700, 800 mil registros numa tabela. Então, e vai crescer mais, né? Que agora semana passada foi aprovada uma resolução em que vai ser obrigatória a entrada digital, do meio em meio digital das proposições, lei, indicações e outros tipos, né? Então, já estou até coçando a cabeça, ver o tamanho que vai ficar essa base. Já está em 3 GB, né? O documentos EPS, que é onde ficam, que é a base de dados, né, do SAPL, onde fica esses documentos. Não foi digitado todas as normas de Campinas ainda, tá? São mais ou menos 15 mil leis, mais uns 15, 20 mil decretos, enfim. Já está em 3G. Agora, quando eu começar a colocar esse negócio aí, o negócio vai ficar gigante. Então, olha, pessoal, funciona. Vocês fiquem tranquilos. Nós utilizamos lá há um bom tempo e nunca houve um caso de que perdesse um dado, que acontecesse qualquer coisa. Nada. Até bater na madeira aqui, mas não acontece quando eu estou aqui, né? Não, mas é fato mesmo, né? Por via das dúvidas, eu fiz o backup tudo bonitinho, entendeu? Antes de vir. Né? Que a gente, né, você sabe como é que é. Que está dentro dos procedimentos, dos casos manuais, né? Padrões, né? Então, mas nunca tive problema. Até brinquei, não sei, acho que foi com um anjo, né? Que eu estranhava um pouco o pessoal da lista falar assim, olha, como é que vai instalar o SAPL? Eu falei, que tanto esse pessoal instala o SAPL, né? Porque lá eu instalei uma vez e acabou. Sabe? Raramente a gente mexe. Eu pulei da versão 2, quando foi para a versão 2.1, até contei isso aí para o Ângelo. Quando foi para passar para a versão 2.1, eu tive um problema, que eu não lembrava a senha do servidor. Tanto tempo fazia que eu não logava, eu tinha perdido o papel que eu deixava em casa, sabe? Aí fui lembrar num sonho a senha, porque é verdade, foi bom, pensei, mas eu vou lembrar depois disso no sonho. Fui para casa uns 4 dias depois, eu lembrei da senha para poder migrar ele para a versão 2.1. Né? Tamanha estabilidade, entendeu? E a tranquilidade com que a gente trabalha com isso. É mais isso. Sérgio, pergunta o Paulinho, o servidor roda o quê? Não. Okay. O servidor de SAPL, especificamente, roda Ubuntu 5.10, né? Em cima de posso até falar da máquina, um servidor com um processadorzinho, 1 GB de memória,
e 4 HDs em RAID, né, para evitar problemas, né? Para ter redundância, enfim, mas é uma máquina não muito, você pode, hoje tem esses Core Duo, enfim. A performance vocês podem acessar a qualquer momento aí, vocês vão ver que, aliás, teve só esse minutinho contar, né? Teve uma empresa lá que queria colocar coisas de política, né? Queria colocar um sistema lá para visualizar a legislação, um sistema pago. Aí o meu diretor, olha, mas ele é bonitinho, né? Ele falou, bonitinho, mas é ordinário. E, né, eu falei, e eu vou provar. Aí eu passei um tempo lá fazendo uma comparação, inclusive tem no PEN aqui, poderia até mostrar a comparação entre SAPL e esse sistema que eu não vou citar o nome, tá? E aí eu fiz várias comparações, como é que ele fazia pesquisa de normas, quanto tempo demorava, performance, entendeu? Ali eu já quebrei o diretor, falei, bem, então como é que a gente vai fazer com esse negócio aqui, né? Porque mandaram contratar a revelia do setor de informática, entendeu? Bom, a gente coloca lá um linkzinho bem escondido no lugar, lá pelo menos está justificado que está se utilizando no portal. Mas é essa a realidade, a performance é ótima. Só dar um testemunho também. Hoje nós temos um link próprio lá, mas vocês sabem que, vocês do Interleg, do Gestec, sabem que até a instalação dos equipamentos do PPM nós estávamos na mesma rede da prefeitura. Então, na verdade, o SAPL estava à disposição para ser pesquisado. E era pesquisado. Tem alguma dificuldade sim, que eventualmente alguém levanta e eu sempre era a seguinte questão. Na verdade, há dificuldade de compreensão do processo legislativo, não é um problema do SAPL ou de qualquer sistema. E isso, na verdade, é um problema que as câmaras, que os legislativos têm que enfrentar, se quiserem, de fato, serem transparentes, se democratizar. Quer dizer, o que é o processo legislativo, quais são as fases, por que ele passa por essas fases. Isso tem que ser coisa do domínio público, se a gente quiser transformar, fazer esse país, de fato, uma democracia plenamente, a população tem que saber como isso funciona. Então, muito da dificuldade, eu estava mostrando para minha filha lá em casa o portal, mas ele é um pouco difícil, ele é difícil na medida da dificuldade ou da especificidade com que os temas legislativos são tratados. Então, a gente tem que superar isso, na verdade, essa dificuldade da compreensão da comunidade em relação aos temas legislativos. Porque, na verdade, o SAPL, tanto o SAPL como o portal, resolvem plenamente as necessidades. O pessoal, às vezes, tem dificuldade de buscar a informação do SAPL, né? Mas como é que eu pesquiso? Aí você percebe a limitação dele quanto ao conhecimento do processo legislativo. Porque ele não sabe nem direito o que ele está procurando, ou quais são as possibilidades, como é que ele está tramitando, onde, né, o que é guardar parecer, o que é isso. Então, não é uma questão de sistema, né, é uma questão já de, pelo menos, uma simples base de conhecimento do processo legislativo, né, André? Só para complementar, isso aí realmente é uma dificuldade que a gente viu, né, desde o começo do SAPL. O próprio conhecimento, o conhecimento não era nem de como usar o sistema, mas eu preciso de algum conhecimento anterior, que é do processo legislativo, para poder usar uma ferramenta para me apoiar nisso aí, né? E, bom, já que a Câmara de Agudo, vocês já fizeram esse trabalho todo de levantar um processo, fizeram um fluxograma, eu estou aqui já fazendo um pedido para vocês, coloquem esse fluxograma lá no Colab, para que outras casas tenham acesso a esse trabalho que vocês fizeram e possam, a partir daí, quem sabe, algo mais genérico. Campinas também nós já começamos a fazer um trabalho desse, né, Sérgio? Eu acho que a gente tem que divulgar um pouco mais. Eu acho que isso é uma ferramenta que vai ajudar muito no uso do SAPL e vai aperfeiçoar, melhorar muito essa utilização. Então, se vocês puderem fazer isso, compartilhar esse conhecimento, vai ser bom. Eu acho interessante o que o nosso amigo, colega Nilo, lá de Novo Hamburgo, Adriano, o pessoal está por aí, né? Dizem, olha, gente, eu acho que no SAPL a gente tem que ser simples na colocação de cada fase. E ele tem razão, porque, na verdade, qual é a compreensão que você tem disso, né? Entretanto, ele pode ser o mais complexo quanto a casa achar que é necessário. Então, de fato, ele é bastante dinâmico e flexível nesse aspecto também. Boa tarde, gente. Meu nome é Kelly, eu sou procuradora-geral da Câmara de Sete Lagoas, Minas.
E como alguns de vocês que já se identificaram, né, obviamente eu não tenho conhecimento técnico, mas eu venho acompanhando a implantação do CPL lá em Sete Lagoas, porque também para nós é inovação, da mesma forma que lá em Agudo, Sete Lagoas não tinha, a Câmara não tinha nenhum sistema que gerenciasse esse processo legislativo, né? Nós fazíamos isso em livros de protocolo, procedimentos manuais em secretaria, apesar de ser uma Câmara relativamente grande. E participando do PPM, nós recebemos os equipamentos do Interled, que já foram implantados, o CPL agora já está sendo alimentado, e o pessoal sendo treinado, por enquanto o pessoal só da área administrativa, para que a gente possa começar a funcionar no sistema novo até o treinamento total, né? Bom, mas, de fato, e até eu fiz questão de vir participar desse encontro por essa razão que eu vou colocar, além das questões técnicas que o CPL vem apresentando e alguns problemas de implantação, que é comum, uma dúvida aqui, outra ali, né? Informática é sempre isso. Por estar acompanhando, eu venho sentindo problemas, eu não sei se outras pessoas perceberam isso, mas eu venho sentindo problemas que não são de ordem técnica, mas de ordem processual legislativa. O que o David, meu colega, disse no início, a questão de otimização do sistema em relação a divergências de regimentos de várias casas, talvez a questão nem seja a divergência regimental, porque ainda que haja divergência de regimento na tramitação do projeto, dos projetos de forma geral, existe uma linguagem processual legislativa e essa linguagem ela é comum, né? Independente de ser Senado, Câmara, Assembleia, a linguagem é uma só. E nisso eu venho tendo alguma dificuldade de compreender a forma que foi lançado no CPL, até porque eu tenho um curso de especialização em poder legislativo, então, quando eu faço essa análise, eu faço numa visão mais apurada da questão, e situações que o projeto apresenta do tipo proposição e matéria, ordem do dia e pauta, e outras similaridades que, na verdade, na linguagem processual são sinônimos, vem causando uma certa dificuldade no gerenciamento das informações a partir do momento que elas são lançadas. Porque aí você pega o que está no sistema, pega o que está no regimento e confronta isso com a linguagem processual e começa. Mas por que isso é chamado de matéria? Por que isso é chamado de proposição? E aí eu percebo que talvez possa estar havendo algum conflito como eu coloco isso, na formatação do programa, com a intenção que realmente teve o programador. Talvez a intenção pelo que esqueci o nome, André? O André fez a colocação lá do funcionamento, de que recebe enquanto proposição, depois do protocolo certificado, aí ela é considerada matéria. O que, na verdade, eu não consigo conceber dessa forma, nessa linguagem processual que eu estou dizendo. Então, se a intenção foi essa, talvez chamar da forma que o programa chama não seja o mais adequado. Né? E aí, André, eu vou, só para fechar a questão do processo legislativo, que isso, em câmaras menores, e Sete Lagoas, até em razão do PPM, que a gente vem participando, nós firmamos também convênio com o Interled, protocolo de intenção com o Senado e LB, e temos convênio com a Escola da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e implantamos na Câmara de Sete Lagoas uma escola do Legislativo, dentro da nossa Câmara. A gente está trabalhando hoje com a primeira turma em processo legislativo, e a gente percebe uma carência e uma dificuldade muito grande com os servidores, que na maioria das vezes não tiveram preparação alguma, e trabalham nas casas há 15, 20, 25 anos, é a realidade nossa, né? E pessoas que não conhecem o processo legislativo e ainda assim trabalham com ele durante esses anos todos. E aí é Morali? Isso. Morali estava mexendo ali no programa e pôs na tela um projeto de decreto legislativo que é lá da sua Câmara. Não é isso? Não percebi. Não é a cidade dele?
coloquei como exemplo. Pois é, e aí eu vou te pedir licença para fazer uma observação. Aquele projeto de decreto legislativo é de verdade? Eu não percebi qual era. Não. É um projeto de decreto legislativo que autoriza o município a firmar um convênio com a Secretaria de Estado, né? Esse é um tema controverso. Essa é a ementa dele, né? E me chamou a atenção aí pela questão do processo legislativo, porque o decreto legislativo, na verdade, ele tem uma finalidade um pouco diferente do que a ementa do projeto que estava na tela mostrava. E eu chamei a atenção para essa questão, porque talvez a comunidade do GITEC possa abrir espaço, como o palestrante no final da colocação instigou até a formação de novos grupos, etc. Talvez seja interessante que a gente tivesse um espaço no próprio grupo que já existe, ou talvez criar outro grupo, para discutir essas questões mais de ordem processual, mais de ordem técnica, para esclarecer dúvidas dessa natureza. No caso ali, eu estava apresentando como um exemplo eu não comecei a apresentar o editor, que o André utilizou o editor do SAPL para poder editar aquele decreto lá. Não, mas até assim, eu pedi licença a ele para usar o exemplo, até porque na hora que eu bati o olho na tela me chamou a atenção, porque por trabalhar, né, por ser a minha área, não a técnica que é a de vocês, aí de certa forma gritante, né? Por isso que me chamou a atenção a coisa, não foi nem no intuito de criticar, tá? Você desculpa, André, mas... Não, eu entendi. Veja que até fazer coisas que talvez sejam equivocadas, ele permite. Nesse aspecto, sim. Então, veja como é flexível. Vou te dar mais um exemplo. Na nossa casa, nós chamamos de pauta a fase em que a proposição está sendo apresentada. Ela é lida em plenário até que vá para as comissões. É a fase de pauta, chamada discussão preliminar. Ela, inclusive, são 2 sessões, etc. A ordem do dia é fase de discussão geral, a última discussão e votação. Esses nomes estão errados? Não? Talvez. O fato é que o nosso regimento diz isso. E o SAPL reflete o regimento lá, entende? Então, ele é tão flexível a ponto de que vocês têm como adaptar ele às necessidades, tranquilamente. Eu vejo assim, as casas, nem todas têm sessão plenária todos os dias. As sessões são marcadas para determinados dias. Então, eles utilizam a pauta para selecionar a matéria que vai entrar na ordem do dia, da próxima ordem do dia. O SAPL, infelizmente, não tem pauta, ele tem ordem do dia. No caso aqui, o André está utilizando a ordem do dia, nós temos uma função, vou mostrar aqui um outro exemplo, da ordem do dia. Você seleciona o dia e ele te diz todas as matérias que vão ser discutidas ou que foram colocadas na ordem do dia daquela sessão plenária. E, no caso aqui, o André está mostrando, eu parei nesse exemplo aí, que ele está colocando a ordem do dia como um status da tramitação. Isso permite você fazer uma pesquisa e saber que matérias já foram colocadas na ordem do dia, por exemplo. É uma forma diferente de utilizar o sistema, daí a flexibilidade, aí até que o Paulo estava falando. Deixa eu só complementar quanto a essa questão da discussão, né, sobre o processo legislativo, sobre essa questão no grupo do GITEC. Bom, primeiro você está coberta de razão quanto a essas divergências na linguagem, essas falhas na linguagem que o SAPL usa. O SAPL foi desenvolvido principalmente por técnicos de informática. Então, que o conhecimento que eles tinham era algum conhecimento anterior das casas, de casas trabalhadas, mas não era um conhecimento especializado que garantisse que usasse a linguagem correta no sistema. E muita coisa tem que ser corrigida realmente. Segundo, quanto à possibilidade de abrir essa discussão no GITEC. Essa discussão
já é aberta no GTEC. Já, por várias vezes, o tópico principal, né, passou 1, 2 dias, o pessoal discutindo essa questão de ordem do dia, que é confusa no sistema. Existem, né, várias formas de se fazer. O sistema dá essa possibilidade de você cadastrar as coisas em tabelas e dar o nome que você quiser. Então, as casas fazem de formas diferentes. E eu acho que o papel da comunidade está em discutir isso aí e chegar a uma linguagem comum, a uma linguagem que facilite, né, o entendimento pelo maior número de pessoas. Existe a possibilidade de se abrirem novas comunidades, novos grupos de discussão, né? Existem, a partir de que a discussão desses temas cresçam muito e que passem a, não, eu sou só técnico, eu quero só discutir isso, eu sou só do processo legislativo, eu só quero ter acesso a isso, existe. Mas a realidade, como o próprio André falou, grande parte das casas legislativas tem 3, 4, às vezes 10 funcionários que atuam de uma forma mais sem. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu não quero, para esse assunto, ter que escolher uma lista, para esse ter que escolher outra. Então, a discussão está aberta, né? Qualquer tipo de tema desse tipo vai ser sempre bem-vindo lá, né? Eu peço licença, a discussão está excelente, o debate está excelente, mas a gente tem um problema de tempo. Já atrasamos quase 25 minutos, tá? Então, como eu comentei no começo, a gente deixa as discussões que a gente não conseguiu dominar para o final do evento, para sexta-feira à tarde, tá? E na segunda parte do evento, agora após o intervalo, a gente vai ter mais debates. De repente, a gente pode voltar a alguns temas. A gente vai ter agora, então, um coffee break de 25 minutos e a gente volta com a palestra O Portal Modelo na Câmara Municipal de Agudo com o André Brum.